Meu nome é Fernando, sou presidente da Ecaplan e estou aqui para compartilhar com vocês esses diversos temas. O Cássio falou para trazer mais do que falar o tema de mudanças climáticas, trazer alguns cases para vocês. Então, eu trouxe aqui um do WTT Consio e também de Vancouver. Eu estive 2 meses agora em Vancouver e vou compartilhar com vocês o plano de sustentabilidade que eles têm trabalhado lá. E depois falar sobre tecnologias. Como que a gente pode aplicar essas ações no nosso resort, no nosso hotel ou na nossa pousada. E depois, próximos passos. Tá bom, em cima com tudo isso, o que eu posso fazer na minha casa, na minha empresa? Bom, como o Cássio comentou, eu sou presidente da Ecaplan, a gente já trabalha há 16 anos com ações ambientais em empresas e eventos. São diversas empresas, a gente trabalha no tema de carbono, resíduo, consultoria e tecnologia. Dos temas que eu coloquei, não vou repetir o que a Cecília comentou, a parte de mudanças climáticas, mas é só para chamar a atenção, porque as pessoas elas veem esses montes de gases que saem de efeito estufa e acham que eles se perdem na atmosfera, mas, na verdade, eles ficam todos presos aqui nessa fina camada de 7 a 8 quilômetros em cima da gente. E um dos efeitos que eles têm são as mudanças climáticas. Aqui, não vou falar dos efeitos das mudanças climáticas, mas só para exemplificar as diversas fontes que nós temos de gases de efeito estufa. Porque às vezes as pessoas falam, não, eu sou aqui uma pousada pequena, um hotel pequeno, como que eu emito CO2? Então existem diversas fontes de emissões de gases de efeito estufa, desde a parte de aterro, agricultura, processos industriais, todo mundo de alguma forma impacta o meio ambiente. A gente aqui, consumindo energia, de alguma forma a gente está emitindo CO2 porque a nossa matriz energética não é 100% limpa. Indo especificamente, para já mostrar para vocês casos práticos, essa organização da ONU, focada na parte de turismo, ela soltou um relatório, um roadmap de ações de compromissos net zero. Como que a minha pousada, o meu destino pode trabalhar ações para reduzir e zerar suas emissões de carbono. E ele coloca 5 etapas simples que a gente pode seguir e eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhe o que tem nessas cinco etapas. Desde você fazer um baseline, conhecer o seu impacto ambiental, identificar compromissos, até você monitorar, reportar, colaborar, então conversar com outras indústrias, parceiros, porque você sozinho não consegue trabalhar em todo o setor, olhar a parte financeira e também divulgar, engajar outras empresas e o próprio setor. Dentro desse relatório, chama atenção para 3 pontos que ele coloca, e um deles é esse daqui, que ele fala que hoje 83% dos viajantes, das pessoas que utilizam os hotéis, resorts ou pousadas, eles acham que o tema de sustentabilidade é essencial. E desses, 69% eles esperam do próprio setor de turismo, de hospitalidade, alguma ação ligada ao tema de sustentabilidade. Inclusive, após pós-pandemia, 61% começaram a olhar mais esse tema de ESG ou sustentabilidade. Esse mesmo relatório, ele fala de one way, um caminho para chegar nesse compromisso. E nesse caminho, a primeira coisa, igual naquela etapa, é você conhecer seu impacto ambiental. E aqui ele separa por diversos serviços. Então, é a parte de accommodation, de hospitalidade, em torno de 6%, você fala, mas é pouco em cima de tudo isso, mas dá milhões de toneladas de CO2. Então, é importante você, às vezes, não olhar só apenas a sua operação, mas tudo que isso está envolvido. Então, se você tem um hotel, um resort, tem a parte de transporte, tem a parte de aéreo, tem a parte de alimentos e serviços que você utiliza na sua operação. Então, isso é muito importante também, você olhar todos esses itens. E aqui também ele fala de um guia de como descarbonizar. E como que ele fala? É igual a gente trabalha hoje numa jornada ESG, pode trabalhar num hotel, no resort. É desde definir, fazer um assessment, fazer um diagnóstico, depois avaliar ações, reduzir e sempre reportar essas iniciativas. Então é muito importante você trabalhar essas ações. E agora eu vou mostrar como uma cidade como Vancouver tem trabalhado algumas dessas ações. Eu estive lá por 2 meses e um tema que eu trago, que é super comum, que a gente tem visto hoje, a nossa ministra Marina Silva do Meio Ambiente tem falado, mudar, em vez de falar de mudanças climáticas, é falar de emergência climática. E aqui no site da Prefeitura de Vancouver, o primeiro tópico é Green Vancouver,
e daí ele coloca o tema de emergência climática. E por que é importante essa letrinha? Porque quando você fala de emergência, por exemplo, um bombeiro, quando você fala emergência, ele para tudo o que está fazendo para resolver essa emergência. E é como eles estão fazendo o tema de mudanças climáticas, é prioridade. E nesse plano, ele divide em 3 grandes etapas. Então, a parte de empregos verdes, então trabalha a parte de economia, a parte de comunidades, mobilidade, zero waste, então tem diversas iniciativas, e a parte de saúde das pessoas. Não vou aqui detalhar, mas depois eu fico por aqui, eu vou deixar um QR Code para passar para vocês essa apresentação também, e mais detalhes. Eu trouxe só alguns indicadores que eles colocam para mostrar, para materializar o conceito deles, o compromisso deles. Um aqui, eles falam, Califórnia, que é muito conhecida, eles colocam um compromisso da Califórnia é reduzir as suas emissões de carbono até os níveis de 1990, que já é super ambicioso. E você pega a União Europeia, reduzir 20% o que eles tinham em 1990. E Vancouver, 30%. Então, são alguns compromissos que eles colocam em números. E aqui um outro tema, sobre soluções baseadas na natureza. Então, cada vez mais, as pessoas, as empresas têm olhado como que a natureza, nesses bilhões de anos, resolveu alguns temas, e a gente aqui, com 200 anos pós-Revolução Industrial, a gente ainda está pensando em resolver, olhar para eles como eles têm feito isso, e a própria prefeitura aplica isso. Um dos exemplos que eles falam não dá para você simplesmente acabar com a cidade e construir uma nova cidade verde. Não, como que a gente pode trabalhar todos os espaços que estão nessa cidade? Aqui um vídeo que eu fiz, e daí que eles colocam em cima dos prédios, não é que eles têm jardim ou horta verde, eles têm árvores, né? Então você vê algumas árvores grandes até nos prédios. Então eles fazem como se fossem pequenas florestas. Outro tema que eles falam, e a gente estava conversando na Rede Nossa São Paulo também, que eu sou voluntário, é você ter contato com a natureza. E lá, por exemplo, em Vancouver, uma das coisas é você não pode construir prédios muito altos. As pessoas precisam ver a montanha, precisam ver a natureza. E um dos indicadores que eles controlam é você estar a menos de 300 metros de um parque ou de uma praça. Então, a gente tem visto isso de você estar conectado. 300 metros são quase 3 quarteirões, você está próximo desses locais. E tecnologias que eles trabalham. Aqui estava no aeroporto deles, você mostra a embalagem, ele já identifica qual é a embalagem e como você pode separar e descartar corretamente. Plástico zero, então tudo compostável, tanto a tampinha quanto o mexedor e o canudo. São diversas soluções que eles colocam, e o respeito com os animais. Aqui ele fala, país dos ursos. Então, antes dos homens, da gente, das pessoas chegarem lá, os ursos já estavam lá. Nós que estamos invadindo o espaço deles, então respeitem eles e os outros animais também. Agora, como que a gente pode começar e trabalhar essas iniciativas? Existem diversas letrinhas, né? Como que eu posso olhar todos esses indicadores? Então, hoje, a gente trabalha uma plataforma de ESG, onde você pode olhar esses diversos indicadores, não só a parte ambiental, mas social e governança. E depois vou mostrar para vocês alguns casos práticos. E aqui a parte de dashboards e indicadores. Então, a gente consegue olhar, nesse caso aqui, a parte de emissões de carbono. Então, você consegue ver as emissões de carbono em cada uma dos seus resorts ou dos seus hotéis, como é que está o seu compromisso em cima disso, as suas metas. Você consegue fazer esse acompanhamento e subir esses dados de uma forma simples. E trabalhar calculadoras. Então, essas calculadoras, estava até conversando agora há pouco, né, com a Mari da Brastova, você pode trabalhar em diversos momentos, desde num tablet ou na entrada de um hotel, e a pessoa vai, como é que eu fui até o seu hotel? Fui de carro, tantas pessoas, eu quero receber esse cálculo das emissões de carbono, e aqui mostra para você de uma forma simples quanto que você emitiu para chegar nesse local, e também, se você quiser compensar, igual a Cecília falou, um dos projetos que a gente tem de crédito de carbono são de produtores de café. Então, isso é bem simples e prático para você aplicar, e funciona. Então, a gente trabalha touch, outros locais. E, Cássio, uma vez a gente trabalhou isso daqui nos eventos, né? E daí o pessoal chega no evento e fala, a gente fala, você quer calcular seu impacto ambiental? O pessoal fala assim, como assim? Acabei de chegar, já estou impactando o meio ambiente. Como é que você veio? Eu fui de carro. Então, você queimou combustível, é pouquinho, mas se cada um aqui calcular esse impacto ambiental, você consegue fazer uma ação bacana, e além disso, a feira, o espaço ou o hotel está com essas ações. Trouxe um exemplo para cá.
de hospedagem neutra, e um exemplo que eu trouxe bem relacionado com isso, a gente tem trabalhado com alguns e-commerce, um hotel também, mas como que funciona isso na prática, né? Então, por exemplo, você pode estar num site de um e-commerce ou de um hotel, e daí você escolhe o seu produto, a sua diária, e vem aqui, eu quero comprar, ele já aparece a opção para você. Então, eu estava falando com a Mari, ela pode ser uma opção sem custo. Se o hóspede quiser compensar suas emissões de carbono, ele pode vir aqui, clicar e compensar. Se ele quiser, o próprio hotel pode fazer essa compensação. Trouxe o exemplo de um e-commerce para você ver como essa ferramenta, essa API, ela pode trabalhar com volumes grandes de hospedagem. E daí, um diferencial que a gente tem é enviar um certificado para cada uma das pessoas que fizeram a compensação de carbono. Então, por exemplo, se você está na American Airlines, você pode compensar suas emissões de carbono, sua passagem aérea, mas ela não te retorna quanto mais ou menos você impactou, qual que é o projeto ambiental apoiado. Aqui a gente dá toda essa transparência para o cliente. Porque a gente fala, R$2 é muito, é pouco, é muito se é para você rasgar, é pouco se você realmente vê o benefício dessa ação ambiental. É uma ação de transparência, ESG, marketing, pós-venda, então é muito bacana e tem as informações da pessoa, do projeto ambiental apoiado. E daí você pode comunicar também na sua página. Outro indicador, né? O nosso cliente ele tem acesso a uma plataforma, aqui está para e-commerce, mas para hospedagem também tem os indicadores, quanto que foi compensado, quilômetros percorridos, entregas, né, no caso deles, mas pode ser hospedagem, a gente consegue trabalhar essas ações. Para finalizar, aqui um pouco de próximos passos, tá, Fernando? Putz, e aí, no meu dia a dia, né, como é que eu começo? Além das ferramentas, né? A gente fala, pessoal, você pode começar às vezes com pequenas ações. Às vezes a pessoa ela quer fazer uma meta muito grande, ela viu aqui as palestras, viu as pessoas, fala, não, vou fazer tudo isso, e daí nunca começa. Então, começar com pequenas ações. Você nunca foi trabalhar de bicicleta, de repente você fala assim, eu vou todo dia de bicicleta. Não, vou um dia ou outro dia na semana, porque uma vez que isso está no seu cotidiano, isso acaba virando um hábito. Você começa a fazer sem muito prestar atenção, e isso muda seu comportamento. Então, cada vez mais, quando você, por exemplo, você está com um lixinho na mão e você não vê uma lixeira, você não vê a coleta seletiva, você não consegue jogar porque isso já mudou o seu comportamento e vai mudar as suas decisões no seu dia a dia. Então, quando você for na sua empresa, quando você for no supermercado, quando você for no seu dia a dia, essas ações acabam mudando o seu hábito e decisões. E só para finalizar, as pessoas falam, tá, Fernando, putz, mas eu sou muito pequeno, eu não posso fazer nada, e a minha ação é muito pequena. E é um pouco disso, que a gente, quando a gente era pequeno, né, nossas gerações, né, meu pai chegava para mim, você quando crescer vocês vão vai mudar o mundo, vai ser diferente. E daí o que a gente viu, nossa geração cresceu e está poluindo mais, está consumindo mais, continua a corrupção. E daí, claro, que os nossos filhos eles vão ter mais informações do que a gente teve. Mas não dá para a gente ficar jogando para as outras gerações essa responsabilidade. Então, se não nós que estamos aqui, quem que pode fazer isso, né? Chamar para a gente a responsabilidade. Deixo aqui os meus contatos. Quem quiser falar comigo e pedir essa apresentação, posso disponibilizar. Aqui o meu contato no Instagram. E, Cássio, muito obrigado pelo convite e oportunidade. Fico à disposição. Obrigado.